Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de mais um episódio da série Livros da Vida. Dessa vez a gente vai conversar sobre os meus clássicos favoritos, aqueles clássicos que mudaram a minha relação com a literatura. Então vem comigo que tem muita coisa boa nessa lista. Separei então, como já é de praxe, 5 livros para indicar nesse vídeo e eles estão unidos aqui por esse grande gênero que é livro clássico, que eu estou considerando livros antigos. Clássico como sinônimo de antigo e também de livro que fez um grande sucesso e até ali o século XIX, pelo menos nessa primeira seleção. Então eu não estou falando de clássicos que são um pouco mais jovens, estou falando de clássicos mais antigos mesmo e vou apresentar para vocês por ordem de leitura, desde o meu primeiro contato até um dos mais recentes que eu li e me apaixonei. Também não pretendo fazer resenha desses livros, né? Então não vou ficar falando muito da historinha, porque esses livros são bastante conhecidos e 2, não é objetivo fazer resenha aqui, e sim falar um pouco da minha relação com esses livros e por que eles me marcaram tanto. Mas, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês queiram saber, deem uma conferida aqui no box da descrição, onde eu deixo linkado todos os livros que eu menciono e aí vocês podem conferir inclusive o preço de compra, mas também a sinopse, né, caso não conheçam. O que eu acho bem difícil, já que são livros famosos que a gente tem aqui. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha no vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, eu li ainda na faculdade e eu tô desconsiderando um livro clássico que eu li lá na adolescência, sobre o qual eu já falei bastante, que é a Moreninha, tá? Então eu tô começando já desde o momento da faculdade, que foi quando eu comecei a ler mais, de verdade, e eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina que se chamava Clássicos da Literatura Ocidental. E a gente tinha vários livros nessa lista da bibliografia, e cada pessoa ou cada grupo leu um livro específico e eu resolvi ler então nessa disciplina o livro Crime e Castigo do Dostoiévski. Uma vez uma pessoa comentou aqui no canal que estava faltando Dostoiévski aqui porque era um absurdo que eu não tivesse lido, mas eu já li sim, e eu li esse livro que foi muito marcante, porque até então eu nunca tinha lido um clássico de tanto fôlego, muito menos um clássico russo. Eu só tinha lido clássicos brasileiros e olhe lá. E esse livro foi realmente uma experiência diferente de tudo que eu tinha lido até então. O ano era 2011 e eu lembro que eu fiquei por muito tempo com a sensação de medo e de dúvida que o Raskolnikov, o protagonista, tinha. Como vocês devem imaginar, nesse livro que se chama Crime e Castigo, a gente tem um crime, o Raskolnikov comete um crime, mas a maior parte do romance trata da forma como ele lidou com esse crime que ele cometeu e de como a cabeça humana vai funcionando com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de arrependimento, e é realmente agoniante ver tudo que ele passa aqui. E às vezes a gente pensa que não teria tanto motivo para ele estar desse jeito, já que ninguém desconfia num primeiro momento, mas ele sente tanta culpa e ele passa tão mal com aquilo que ele fez, que ele começa a alucinar e vai tentando se esconder. Eu lembro de cenas em que ele se escondia ali por aquelas ruas de São Petersburgo ou Moscou, agora não me lembro. Faz muito tempo que eu li, gente, mas eu lembro da sensação dele fugindo, ou se escondendo, ou passando muito mal, suando muito. O lugar onde ele morava era muito ruim. E essas pequenas percepções da forma como ele encarou esse crime foi o que mais permaneceu comigo. Eu acho que o Dostoiévski escreve de uma forma impecável e todas as descrições que ele faz, a ambientação que ele tem também, é uma coisa primorosa. Então eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei impactada porque eu nunca tinha entrado em contato com uma obra tão completa, tão bem estruturada, tão sólida como é esse clássico aqui. Sei que ele tem inúmeros outros livros, ainda não li nada mais do Dostoiévski, estou em falta com ele, mas tem tempo, né, gente? Tem toda a vida aí pela frente e muita coisa pode acontecer. E eu tenho vontade ainda de reler esse livro, quase 10 anos depois, né? Para ver se eu teria essa mesma sensação que eu tive lá na primeira leitura. De qualquer forma, é um clássico pelo qual eu tenho muito carinho e eu guardo ele aqui na estante. Essa ediçãozinha aqui que lançava vários clássicos, ela é realmente antiga, deve ser da década de 80 ou 90, e eu guardo com carinho por isso, porque foi o primeiro grande clássico que abalou as minhas estruturas.
Também na faculdade eu tive que ler muitas coisas das literaturas em língua portuguesa e nessas disciplinas eu entrei em contato com o Eça de Queiroz e eu lembro de ter gostado demais de ler O Primo Basílio, esse classicão aqui que mais parece uma novela das 9. Tem muito drama nessa história, tem traição, tem ciúme, tem briga, acho que tem morte, pelo que eu me lembro. Faz muito tempo que eu li, mas eu também não esqueço de algumas cenas, eu não esqueço da Luísa, eu não esqueço daquele triângulo amoroso e da vingança da empregada e de como eu me surpreendi com o fato de ter uma história tão contemporânea, mesmo que ela tenha sido escrita no século XIX, como ela dialoga com a gente, como essas questões continuam incomodando o ser humano, perturbando as relações e como o Eça ambientava também tudo isso de uma forma muito bem feita. Além do mais, aqui a gente tem uma crítica social muito grande sobre a burguesia, sobre essa gente rica e hipócrita que finge ser pessoas do bem, pessoas que têm bons costumes e na verdade por baixo dos panos elas pintam e bordam e fazem tudo que as outras pessoas fazem também, as pessoas comuns, né? Só que elas tentam esconder. Eu gosto muito da forma irônica como essa constrói toda essa sociedade e de como ele aponta os defeitos da sociedade portuguesa daquela época. É um clássico que eu gostei demais e eu pretendo reler um dia. Não li mais nada do Eça e fiquei com essa vontade aí de conhecer também outras coisas, porque eu acho que ele tem um estilo que me agrada bastante. Então guardo com carinho esse exemplar aqui, que é da coleção de clássicos da Abril, inclusive uma das coleções que eu mais gosto e um dos vídeos mais acessados aqui do canal também é esse vídeo que eu mostro a coleção. Caso vocês não tenham visto e se interessem pelos clássicos que foram publicados nessa coleção, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês conferirem. E dos clássicos que eu li na faculdade, esses foram os que mais me marcaram. Depois disso, quando eu já estava terminando o mestrado, eu comecei a ler também outras coisas. Na verdade, foi depois do mestrado, quando finalmente entreguei a dissertação, eu pude ler algumas coisas. E eu lembro que naquela mesma época eu estava recém descobrindo o Booktube. E aí eu descobri uma leitura conjunta de Guerra e Paz. Esse clássico enorme do Tolstói, também literatura russa, e eu pensei, por que não? Por que não começar a acompanhar essa leitura, já que o livro está aqui e eu não tinha tido coragem porque ele é realmente muito extenso. E aí eu acompanhei, gente, essa leitura conjunta e lembro que vi esses vídeos que eram feitos ali com atualizações de leitura depois, muito depois do que eles tinham sido postados, mas consegui acompanhar igual e foi uma linda trajetória. Esse livro que fala sobre guerra, sobre conquista, que mostra muito dos costumes da Rússia, mas também de todas essas influências que outros países tinham ali, especialmente a França, e é muito estranho pensar naquela sociedade de São Petersburgo ou de Moscou também, em que as pessoas aprendiam a falar francês rapidamente, que era um sinal de status muito grande, e além dessas guerras que são narradas aqui, contra o Napoleão, né, contra a invasão das tropas francesas, a gente tem muito dos costumes da época, que é algo que eu sempre gosto de ver. E muitas festas, e muitas junções sociais dessas pessoas, de gente rica, claro. Sempre os ricos são mais retratados nesse livro aqui, mas de qualquer forma foi um contato muito interessante e muito mais intenso do que com Crime e Castigo, por exemplo, porque lá era um drama individual. Aqui é um drama social muito grande e por ser mais extenso, ele também acaba deixando a gente mais apegado aos personagens. Eu lembro que quando terminei essa leitura, eu fiquei com muita saudade de vários personagens que tinha aqui e com o sentimento de ter passado por algo transformador, que foi o Guerra e Paz. Então é um clássico que também guardo com muito carinho e pretendo reler um dia, porque eu sei que vai ser uma outra experiência completamente diferente com o passar do tempo. Em 2018, eu resolvi me aventurar por outros escritores clássicos que até então eu não conhecia e chegou a vez da Jane Austen. O primeiro livro que eu li dela foi Orgulho e Preconceito e eu fiquei simplesmente apaixonada. Para esse livro aqui tem resenha no canal, que eu tô deixando aqui no card para vocês conferirem também. É uma das resenhas que eu mais gostei de fazer e até hoje ela é super acessada, porque eu acho que eu consegui falar algumas coisas interessantes sobre a obra que, de um modo geral, é menosprezada.
Tem muita gente que ainda mantém um preconceito com os livros da Jane Austen, porque são romancinhos água com açúcar, porque são romancinhos de mulher, entre muitas aspas, mas quem lê Jane Austen assim não conseguiu passar da superfície, não conseguiu perceber todas as camadas que ela traz aqui, especialmente a ironia que ela usa ao criticar a classe social mais alta, a mais abastada, aquela que vive das aparências e vive pensando em casamento. Então, não é porque os livros dela tratam de casamentos e desses arranjos que se fazia que ele é a favor desse tipo de estrutura, muito pelo contrário. Ela traz à tona aqui toda a falsidade dessas relações, e nesse drama em que a gente tem a relação da Elizabeth com o Mr. Darcy, a gente percebe claramente isso, especialmente porque a Elizabeth é uma personagem completamente fora da curva e diferente das outras mulheres do seu tempo, inclusive diferente do pensamento da própria família. Ela não tinha vontade de se casar por interesse e não ia fazer isso, então ela vai contra tudo, basicamente, para fazer o que ela quer, e só por isso esse romance já vale muito. Se vocês quiserem saber mais da minha opinião sobre ele, confiram a resenha, mas com certeza é um clássico que eu amo com muita força e carrego no coração, num lugar muito especial, porque realmente a Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas já, e por incrível que pareça, ainda não li outras coisas dela, mas tá tudo lá na lista e um dia vai ser lido. Por fim, mas não menos importante, o último clássico que eu considero que mudou a minha vida e a minha relação com esses livros foi O Morro dos Ventos Uivantes, que eu não tô com ele aqui, mas a foto tá aparecendo na tela para vocês. Ele tá emprestado, tá lá com a minha mãe acabou de ler esse livro, e eu emprestei para ela justamente por acreditar que ele é um clássico diferente de tudo o que eu já tinha lido. Especialmente porque é um clássico escrito por mulher, e a Emily Brontë quebra muito do estereótipo do gênero gótico, e ela escreve uma história bizarra, assustadora, uma história angustiante que é a da Catherine e do Heathcliff. Na verdade, quem pensa que isso vai trazer um romancinho também, uma história de amor, tá muito enganado. Ele extrapola o próprio estilo da sua época ao trazer algumas características muito fortes de terror, assim, na ambientação que ele faz. Claro que todo gótico tem isso, mas no Morro dos Ventos Uivantes a gente tem algo a mais, tem uma magia, tem uma coisa muito especial ali nesse livro, e eu acho que a Emily Brontë é uma das maiores escritoras que a gente já teve. Infelizmente, ela publicou só esse livro e morreu em seguida. Foi, para mim, uma tragédia, porque eu já li uma das suas irmãs, que é a Charlotte, e eu acho que a Emily tinha muito mais talento que ela, embora eu goste muito da Charlotte também, com Jane Eyre especialmente. Mas, enfim, a Emily Brontë, para mim, é uma das maiores escritoras que a gente já conheceu, e o jeito como ela escreve é perfeito, impecável. A história que ela constrói, a forma de narração, todas essas coisas que constituem o romance dela, para mim, faz com que ele se destaque dentre todos os demais. E é por isso que eu falo dele aqui com tanto carinho. E eu já comentei também em outros momentos sobre esse livro aqui no canal. Fiz um episódio específico do Literatura em Debate para comentar sobre ele e sobre Jane Eyre, fazendo uma comparação entre os dois. Então, caso vocês queiram ver mais um pouquinho da minha opinião sobre esse romanção, tá aqui o vídeo também. Espero que vocês assistam e gostem, porque realmente, pra mim, esse é um clássico que vale a pena e que é subestimado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado de saber quais são os meus clássicos favoritos da vida e por que eles me marcaram tanto. Eu vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esses clássicos ou se tem outros desses mesmos estilos pra me indicar, que eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.